Graça e paz. Amém? Louvado seja Deus, mais uma noite que nos concede, de estarmos na presença dEle para juntos adorar e bendizer o nome daquele que é merecedor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Deus possa abençoar os irmãos. Oremos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos concede, de juntos estarmos na Tua casa, Deus, para ouvir a Tua voz, para aclamar o Teu nome, Jesus, para dizer, Deus, que Tu és único em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos Seus filhos que já se fazem presente aqui, àqueles que estão a caminho daqui, só posso trazê-los em paz, e aqueles que não puderem estar aqui esta noite, que Teu Espírito Santo alcance eles, onde é que eles estejam, e faça ali, Deus, um renovo, Senhor. Possa dar livramento também. Sei que o Teu servo, pastor Paulo Ricardo, que está ministrando hoje em outra igreja, sei que o Teu servo ali, Deus, usa poderosamente naquele lugar. Ó Pai, muito obrigado mais uma vez, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmos, capítulo 91, é um salmo bem conhecido. Salmos 91. Não vou pedir para os irmãos levantarem não, tá? Depois vão ficar de pé, tá bom? Vamos descansar um pouquinho. Amém? Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? O versículo 1 e 2, toda a igreja? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Nosso Deus é a nossa confiança, Ministério de louvor, pode se aproximar. E você que está ao alcance de nossas vozes, Deus possa falar ao seu coração essa noite. Esteja atento àquilo que o Senhor tem preparado já, do coração dele para o coração da igreja. Amém? Glória a Deus. Convido você a se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor com alegria nessa noite que o Senhor nos permitiu mais uma vez chegar até este lugar chamado Casa de Oração. Que teu coração seja um coração cheio de gratidão, cheio de louvor e adoração a esse Deus, porque Ele merece receber a tua adoração nessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome.
sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus, aleluia. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Oh, oh, oh. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa.
sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Porque seu nome é poder, seu nome é cura, igreja, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como, aleluia, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo adorar outro rei. Fala isso pro Senhor. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Aleluia. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas do que me importa ele obedecer. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Escolha ser fiel ao Senhor. Aleluia. Vai ter recompensa a tua fidelidade, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no
que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que escolhe ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel.
Glória a Deus. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Acabamos de declarar, único, tu és o único, incomparável, na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja. Amém? Nesse momento eu convido a irmã Carla a estar trazendo um solo para o Senhor essa noite. Que os irmãos meditem na letra desse louvor e falem, o meu coração, que possa falar o seu coração também. Amém? Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração nessa noite. E que Ele se faça morada. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, eu já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, eu já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só.
Obrigada, irmãos, pela minha oportunidade. Glória a Deus. É o Deus que nos vê no secreto, né? Não importa se eu quero ver você, você me veja, Ele me vê no secreto, né? Em todo momento Ele está conosco. Amém? Convida a irmã Isabel. Vamos estar louvando o hino do cantor cristão 328. Nesse momento estão com a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, tá bom? Seus dízimos e suas ofertas. Convido a igreja a se pôr de pé, aqueles que puderem. Sossegai. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, com vós que estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com vós que estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, tem paz, eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, com vós que estou
para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Glória a Deus, amém. Bel, continua aqui. Continua aqui. Aniversariante dessa semana, quem fez aniversário ontem, aqui na frente. Uhul! Bel. Pode ficar aqui em cima, irmã? Pode subir aqui. Amém? Deus abençoe a vida. Mais alguém fez aniversário aí? Eu faço agora em agosto, mas tá bom, vai chegar ainda. Mas tá bom, Deus possa abençoar. A irmã Isabel, convido o Fábio também que esteja aqui em cima. O Fábio vai ministrar a palavra essa noite ao nosso coração. A irmã Isabel estará orando pelo ofertório, tá, irmã Isabel? Pela jovem que completou o ano de vida, e pelo Fábio, que vai trazer a palavra essa noite. Alice, que não é do País das Maravilhas, né? Do Guarani. Alice, você está sumida. Você faz falta, tá bom? Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade de estar em Tua casa, Pai amado, te louvando e adorando, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, te agradecemos porque cada dia o Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Sossegai, porque Tu estás no controle de tudo, Senhor. Muito obrigado pelo consolo que só o Senhor tem trazido aos nossos corações. Agora, Senhor, queremos te entregar a vida de Alice em Tuas mãos, o coração de Alice, Pai amado, a mocidade da Alice em Tuas mãos, Senhor, que ela cada dia possa sentir o desejo de Te adorar, de Te servir, porque para isso ela foi formada, Senhor. Em nome de Jesus, cada dia, Pai amado, as Tuas bênçãos possam estar sobre a vida de Alice, Senhor. E também te agradecemos pelas ofertas que foram depositadas, devolvidas a Ti, Senhor. Porque, Pai, Tu tens sido o Deus que tem prosperado a nossa vida, Senhor. E nós temos permanecido fiéis a Ti, Senhor. Que cada dia Tu possa multiplicar as bênçãos na vida dos nossos irmãos, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade de falar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Queria poder sentar, em nome de Jesus. Bom, Fábio. Seminarista Fábio. Graça e paz, igreja, amém? É com muita alegria, por mais uma vez estar aqui assumindo esse púlpito. Eu digo a vocês, irmãos, que eu já preguei aqui umas 50 vezes, desde quando eu entrei. Mas até o dia de hoje, quando a gente sobe aqui, aquele friozinho que dá aqui dentro da barriga continua. E confesso a vocês que o dia que não tiver esse friozinho aqui dentro, alguma coisa está de errado na minha vida. Porque sabemos a responsabilidade que é transmitir e falar em nome do Senhor Jesus. Porque é a palavra do Senhor. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio, seminarista. E agora estou sendo conhecido como seminarista costurado, tá, irmãos? Porque já estou na 7ª cirurgia... E as diaconisas da nossa igreja, brincando um pouco comigo, né, me chamou de seminarista costurado, para vocês terem ideia de como é. Mas, graças a Deus, o Senhor tem sido comigo, a minha recuperação tem sido boa. E eu amo essa igreja, eu amo meus irmãos, porque eles brincam, eles me amam também. E dou graças a Deus por isso, porque o povo de Deus é um povo alegre, amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite eu quero falar um pouquinho acerca de conversão. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus. Lá em Lucas, evangelista Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler 10 versículos. Versículo do 24 ao 34. Está sentado mesmo. Amém? Eu estou na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Aqui atrás, né? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário,
o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem ou o menor. E aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, eis aqui a tua palavra, Deus amado. Te pedimos que neste momento o Senhor venha ministrar o coração de cada um que entrou por essas portas, Deus amado. Assim como tu falaste ao meu coração, Deus querido, que somente o Senhor cresça, Deus meu amado, e eu venha diminuir, para que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Deus amado, e o Teu nome, mais uma vez, venha a ser engrandecido na Tua casa. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, como eu falei para vocês, vamos falar um pouco sobre conversão. E o tema que eu coloquei a respeito desta mensagem chama-se Conversão aos Valores do Reino de Deus. Sabemos que, quando encontramos ao Senhor Jesus, temos um encontro com Ele, como diz lá em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então sabemos que o ato da conversão e da salvação é somente crer no Senhor Jesus e confessar Ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E isso me faz lembrar daquele ladrão que estava ali ao lado de Jesus, que teve um único momento na sua vida, e um momento ímpar para ele, estava ao lado do Eterno, do Salvador, e olhando para ele, o que aconteceu? Ele reconheceu quem ele era, um pecador, e ali olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perceba, o ladrão chamado Dimas, ele não teve muita escolha, era a única chance que ele tinha ali naquele momento para herdar a vida eterna, ter a salvação eterna. Ele estava do lado do Salvador, ele teve essa chance de estar com o Mestre e não desperdiçou. E enquanto isso, estava o outro irmão dele do outro lado que não deu a mínima para aquilo que o Senhor representava ali naquele momento e não recebeu a salvação. Veja, amados, nós estamos aqui vendo uma história acerca simplesmente desse ladrão que não teve mais chance de prosseguir a vida. Passou aquele momento, o que aconteceu? Ele morreu e foi direto para a glória do Senhor, porque reconheceu. Não passou pelo batismo, não passou pela classe, não, foi direto. Porque a salvação nós entendemos que é através do nosso Senhor. E é Ele que diz, e é Ele que fala para cada um, aquele que vai, aquele que é salvo, aquele que pode. Porque a palavra vem dEle. E por que estamos falando acerca desse texto em Lucas? Porque nós estamos falando acerca de uma outra conversão. Eu não quero falar essa noite somente acerca da conversão, acerca da salvação, mas sim dos valores, porque a nossa vida aqui na terra continua. Aceitamos a Jesus, não como um ladrão, quem dera se aceitássemos e morrêssemos,
e fôssemos direto para a glória. Não, nós aceitamos a Jesus e continuamos a vida. Nós vivemos anos e mais anos até que o Senhor venha nos chamar. E não era diferente quando nós vimos aqui a palavra do Senhor, que o texto vem nos trazendo aqui em Lucas 22, no versículo 24 em diante. Nós percebemos que Jesus está aqui na última ceia com os seus 12 apóstolos, sentado à mesa, falando a respeito do seu reino, falando a respeito daquilo que ele iria passar, falando inclusive acerca daquele que iria lhe trair, que era Judas, que estava à mesa. E de repente um começou a falar com o outro, os seus discípulos começaram a indagar quem seria o traidor, quem seria aquele que faria, e eles se encontram, no versículo 24, uma discussão sobre quem seria o maior no reino de Deus. Imagina a cena, amados. 12 apóstolos, que eram discípulos, inclusive eu preciso até dizer para vocês que não existiam só os 12, eram vários discípulos, e Jesus vai orar e escolhe os 12 como apóstolos, tanto que nós vemos que a palavra de Deus nos fala que ele tem a missão dos 70, e os 70 discípulos vão em casa, então, de discípulos eles passaram a ser apóstolos, eles estavam em uma posição a qual o Senhor os escolheu, a qual o Senhor orou para escolher os 12 apóstolos naquele momento. E diante do mestre, ele viu uma discussão a respeito de quem seria o maior, quem seria considerado o maior. Imagina essa cena, amados. 12 apóstolos, 3 anos e meio andando com Jesus, vendo as maravilhas, vendo os milagres, vendo os prodígios que o Senhor fez. E de repente se encontram um indagando o outro, um perguntando para ver. Imagina a cena, imagina o Senhor Jesus olhando para eles, porque o Senhor estava à mesa. O Senhor estava observando toda aquela discussão, todo aquele momento. A palavra de Deus fala, Jesus disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor ou o mais jovem. Jesus já começa a repreendê-los e mostrando para eles, vocês querem ser alguém no reino? Seja menor. Vocês querem ser realmente alguém de destaque no reino dos céus? Sirva, seja servo na minha presença. E hoje em dia nós estamos vendo tanta gente querendo ter destaque, as igrejas, locais aí que a gente não consegue chegar nem próximo dos pastores, porque eles se acham alguma coisa que são, uns se denominam até apóstolos, outros, enfim. E Jesus está dando aqui uma aula, está mostrando que, olha, se vocês realmente querem ser, sirvam, façam como eu fiz no lava-pé, honrem os seus irmãos, mostrem a humildade na presença, porque ele que era o Senhor foi humilde. E como é que o homem hoje querendo ser alguma coisa na casa do Senhor, querendo parecer mais muitas das vezes do que o próprio Deus? E o homem precisa diminuir para que o Senhor cresça, para que somente a glória dele apareça. Nós percebemos que no Velho Testamento Enoque ele andou junto com o Senhor Jesus, com o Senhor nosso Deus. E o que aconteceu com Enoque? De tanto que ele chegou, o Senhor o tirou, porque quem tem que aparecer é o Senhor. Ele falou, meu irmão, vem para cá porque é o meu nome que vai ser glorificado, porque a gente lembra quem tirou, a gente não fala nem da vida de Enoque, a gente fala de Jesus, o Senhor veio e o arrebatou. E a palavra de Deus, ela vem nos trazer nessa noite ensinamentos eternos para que nós possamos entender e aprender mais com o Mestre, mais do que Ele tem para nos mostrar. Eu falei que esta noite eu oro, não somente para que nós venhamos aprender os valores do reino de Deus, mas para aqueles que porventura ainda não tiveram um encontro com o Senhor, não entregaram a vida a Jesus, que essa seja a noite do encontro, que essa seja a noite que vocês
possam olhar para o Senhor e fazer simplesmente como o ladrão fez, reconhecer e falar: Senhor, eis-me aqui, lembra-te de mim no teu reino. E bastamos somente crer e confessar com a boca que o Senhor, na hora da salvação, a salvação é imediata. É você com o Senhor, é você com Deus. E nós que somos salvos em Cristo Jesus, precisamos aprender muita coisa que o Senhor tem para nos mostrar, como Ele tem ensinado aqui aos seus. Ele vem ensinando aos seus apóstolos uma lição de vida, da maneira a qual eles deveriam se portar aqui na terra. E começamos a ver que no versículo 28, quando diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Os 12 estavam com o Senhor Jesus lado a lado, viu tudo aquilo que Jesus passou, viu todos os problemas, todas as dificuldades que o mestre teve, eles estavam juntos e viram todos os milagres do Senhor. Mas mesmo assim, nós vimos que o homem tem uma deficiência e precisa aprender muito do Senhor e aprender que o Senhor tem muito mais para nos dar. Não é somente aceitar e viver uma vida assim, não. Deus tem para acrescentar em nossas vidas. Basta nós reconhecermos e olharmos dentro de nós, porque o Senhor, Ele fala: o reino de Deus está dentro de vós. E esse reino que vive dentro de nós, existe um rei, que nós como súditos precisamos ouvir a sua voz e obedecê-lo. Isso que o Senhor está ensinando. Jesus olha para os 12, tinham acabado de participar da última ceia. Vocês imaginam aqueles homens que estavam ali diante do Mestre, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, diante do Salvador, diante daquele que naquele momento que eles estavam ali no meio de uma tempestade, Jesus estava deitado, dormindo na proa. Eles vão lá incomodar o Mestre, chama o Mestre: parece bem para ti que nós morramos? Jesus simplesmente se levanta e somente com uma palavra Ele diz: aquieta-te. E o mar se aquietou e o vento cessou. Esse é o Jesus a qual os discípulos viram que até a natureza obedece à voz do Senhor. E como é que nós vimos no momento daquele ali, discutindo sobre coisas vãs, querendo ser o maior, ou querendo ter destaque? Não bastava somente a salvação, o reino dos céus? E a palavra de Deus, ela continua dizendo que vocês são aqueles que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Eu quero abrir um parênteses aqui. O julgamento das 12 tribos realmente são somente para os apóstolos, mas sentar à mesa e viver no reino dos céus são para aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, são para aqueles que realmente reconheceram quem é o Senhor e entregaram a sua vida. Existe um reino guardado para nós, aonde o Senhor Ele fala para os seus discípulos e fala para cada um de nós que estamos aqui esta noite: iremos morar no céu, iremos estar na presença do Senhor Jesus, porque Ele é fiel, Ele promete e Ele cumpre. Ele promete e Ele cumpre a sua palavra. Jesus repreende os seus discípulos, mostrando para eles que o reino dos céus é diferente desse mundo. Quer ser maior? Vamos ser o menor. Quer ter destaque? Quer ter nome? Quer liderar? Seja servo. Vamos servir ao Senhor. Vamos ser realmente como Ele era. Que maravilha, amados, ter o exemplo do Mestre. E é o exemplo que precisamos seguir a cada dia e a cada momento. Versículo 29.
E eu lhes designo o reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em trono julgando as 12 tribos de Israel. 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Vida com Deus é vida de batalha espiritual também. Me faz lembrar aqui de Jó. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical. Quando Satanás ele foi diante do Senhor. E o Senhor olha para Satanás e pergunta: de onde tu vens? E ele responde: de perambular pela terra ou por rodear a terra. Ele é aquele a qual, lá em 1 Pedro, diz, capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que o Senhor Jesus está falando para Pedro? Simão, Simão, Satanás pediu vocês. Ele não pediu somente Simão, pediu a todos aqueles que estavam ali, para peneirá-los, porque ele sabia que ali existia uma guerra. O inimigo não estava satisfeito com a vida daqueles homens que estavam diante do Senhor Jesus, assim como ele não está satisfeito com a nossa vida aqui na terra, quando decidimos a entregar a nossa vida para o Mestre, para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós travamos uma batalha espiritual contra o inimigo de nossas almas. Sabemos que ele está à espreita, procurando uma brecha para tentar derrubar, devorar a vida do cristão. E devemos estar como, amados? Vigilantes, na presença do Senhor. Precisamos a cada dia, a cada acordar, a cada manhã, entender que nós não temos inimigos humanos, mas sim espiritual, que é Satanás. Ele vai estar sempre pedindo para peneirar a nossa vida. Ele vai estar sempre querendo atingir a nossa vida, seja qual for a maneira, para tentar nos parar, para tentar nos desanimar, para tentar, eu falo tentar porque o Senhor, nosso Deus, Ele está conosco, nos guardando e nos protegendo. E precisamos estar atentos, precisamos buscar esse Deus, precisamos pedir a presença do Espírito Santo, encher-nos da presença do Espírito Santo de Deus, para vencermos o inimigo de nossas almas. Mas, irmãos, quando nós falamos a respeito do inimigo, de Satanás, em pleno domingo, como é que o irmão vai abrir a boca para falar sobre Satanás? Porque é uma realidade, porque ele existe. Assim como o céu existe para os crentes, o inferno também existe para o diabo e seus anjos. É por isso que nós falamos e nós repetimos todas as vezes que precisamos estar firmes na presença do Senhor. Quando falamos acerca de conversão aos valores do reino de Deus, isso implica de andarmos também na sua presença, vigilantes, porque o reino do Senhor, existem valores que precisamos obedecer. Valores são esses que o crente precisa cada dia olhar para dentro de si e se arrepender muitas das vezes e perguntar: onde é que eu estou falhando na tua presença? Valores do reino de Deus. Todos nós precisamos entender. Muitas das vezes eu sou pego, amados. E minha esposa está ali, ela não me deixa mentir. E nós não devemos mentir, porque mentir não é do cristão, é coisa do inimigo. E eu faço algo que não convém, falo alguma coisa que não é da vontade de Deus. E ela olha para mim e fala: olha, precisa se converter. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? Você precisa se converter. E eu falo: realmente eu preciso me converter nessa área. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos se converter. Olha aí, tem áreas na nossa vida que a gente olha para dentro de nós e fala: meu Deus, me ajuda, papai, me ajuda, meu Deus, a ser melhor. E olha que estou com 27 anos,
que eu aceitei a Jesus. E até hoje, pasme, até hoje, eu acho que quando eu fizer 50 anos de cristão, ainda vou continuar o Senhor ali falando comigo, porque é contínuo, amados, é contínuo, é dia após dia, e a palavra de Deus, ela vem falando conosco, acerca, no versículo 32, o Senhor fala para Pedro, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus, ele intercede por nós. Jesus se preocupa para que a nossa fé não venha ficar fraquinha. Jesus, ele ora, ele está à direita do Pai, olhando para a nossa vida ali, ó. Quando ele olha para cada um de nós, ele vê o sangue dele vertido e fala: Senhor, tem misericórdia, dá mais uma chance, porque eu morri por ele, eu morri por cada um deles. Jesus, ele intercede pela nossa vida, isso é maravilhoso. Entendemos que nós não estamos sós, o Senhor está nos fortalecendo a cada dia, através do teu Santo Espírito. Entender da maneira qual ele olha para Pedro e fala: Pedro, eu estou orando por você, Pedro, para que você não desista, porque não vai ser fácil. Ser crente não é fácil. Estar na presença do Senhor é luta a cada dia, é negar a si mesmo, é obedecer, é dizer para Deus: Senhor, me ajuda, porque eu preciso. Ninguém aqui é super crente. Ai, se não fosse o Senhor em nossas vidas, assim como foram na vida daqueles homens. E olha que nós não passamos nem a metade, e não vimos nem a metade da que os 12 viram, e o que os 12 passaram. E mesmo assim, o Senhor, ele olha para Pedro e diz: olha, estou orando por você, para que você não venha se enfraquecer, para que a sua fé não venha vacilar. Jesus, ele olha para cada um de nós, mas ele é aquele que desfaz o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele é aquele, como disse no Salmo 91, que foi aberto pelo nosso irmão no culto, logo no começo. Ele fala aos nossos corações que a sua verdade, a sua palavra será o nosso escudo e broquel. Ele é aquele que nos guarda, nos livra dos laços. É aquele porque, como ele ora por Pedro, que Satanás está ali, peneirando a cada um, os laços estão sendo armados para a nossa vida. Mas ele é aquele que desfaz os laços para que o crente não venha cair. E quando o crente, porventura, não olha e cai, ele é aquele também que levanta. Porque a palavra de Deus diz que o justo pode cair 7 vezes, e das 7 o Senhor o levantará. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que ora por nossa vida, é o Deus que cuida de nós em todos os momentos. É o Deus que nós estamos aqui esta noite como membros da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas Ele está cuidando da nossa família, está cuidando da nossa casa, está cuidando dos nossos. Como vale a pena servir esse Deus? Entendamos, irmãos, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, esse Jesus que nós estamos servindo, é aquele que quer salvar todos e não quer que ninguém venha ficar de fora. E para isso nós precisamos estar firmes na sua presença. Temos que estar buscando, acreditando que Ele se faz presente aqui esta noite. Está sondando cada coração e ouvindo cada petição, porque o Teu Espírito Santo está movendo as águas a nosso favor essa noite. Queria eu, oxalá, como diz a palavra de Deus, tomara que o Senhor venha fazer um reboliço e venha tocar nas vidas que precisam, e essa igreja, nossa igreja do Guarani, aqui neste local, venha ser esse celeiro que já foi prometido e vai ser, em nome do Senhor Jesus, através das nossas vidas, através do nosso clamor, através da Tua presença.
E é isso que o Senhor deseja fazer. Versículo 33. Diz assim: mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Pedro, ele olha para Jesus depois de ter falado isso tudo e diz: estou pronto para ir contigo, seja para a prisão ou para a morte. Pedro não sabia nem o que estava falando naquele momento. Olhe como o homem é falho. E muitas das vezes nós falamos coisas sem pensar ou sem consultar o Senhor, que realmente o que devemos falar. E quando nós entendemos, amados, que conversão aos valores do reino de Deus é muito mais do que estarmos vindo somente para a igreja. É uma vida com o Senhor. Como diz lá em Osés, capítulo 6, no versículo 3, na parte A: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vou repetir. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pedro pensava que conhecia tudo de Jesus porque andou 3 anos e meio. E era para conhecer realmente. Se realmente ele entregasse tudo por completo a sua vida. Mas ele tinha muito ainda para conhecer, porque ele não conhecia nem a si próprio. Ele não sabia nem muitas das vezes o que falar, por conta do seu ímpeto. A palavra de Deus mostra como Pedro ele era. Ele era sanguíneo. Ele era aquele homem que era o primeiro em tudo. Jesus chegava, ele, primeiro já estava ali. É aquele que andou sobre o mar, porque Jesus o chamou e não teve medo. Era um homem que realmente estava sempre na frente. E Deus se agrada disso. Mas muitas coisas Pedro foi falando ao Senhor, e o Senhor o repreendia, porque ele dava lugar ao inimigo muitas das vezes, ou então a si mesmo. E quando nós viemos falar a respeito de conversão aos valores do reino de Deus, nós temos que entender que o Senhor, ele precisa e quer aperfeiçoar em nossas vidas a sua vontade. Ele quer que nós sejamos crentes, mas da presença dele seja aperfeiçoada através da tua palavra, através do teu Santo Espírito. Porque quando nós falamos dos valores ao reino de Deus, e entendemos que os valores não são terrenos, são espirituais. E Pedro não tinha entendido isso, que os valores vinham do alto. Os valores, ele estava dentro dele, mas ao mesmo tempo ele queria fazer segundo a sua vontade. Quando nós entendemos que a conversão aos valores do reino de Deus contrariam a ordem natural das coisas, não é a mesma coisa. A ordem natural do ser humano é fazer aquilo que a gente quer e deseja, mas a ordem do Senhor é diferente. A gente pergunta ao Senhor: Senhor, é da sua vontade? É desse jeito que o Senhor deseja que eu prossiga, que eu fale, que eu faça? Não é da nossa maneira, não é da maneira que nós achamos que deve ser, porque o reino é espiritual, as coisas do Senhor é espiritual, e nós somos espirituais, o crente é espiritual. Nós não podemos ser crentes carnais e fazer aquilo que o mundo está fazendo, como foi muito bem pregado ontem pelo nosso pastor, falando acerca da Babilônia, se levantando e muitas das vezes entrando dentro da nossa vida, dentro da nossa igreja ou da nossa casa. Nós não podemos se conformar com tudo que está acontecendo, como diz lá em Romanos 12, 2. Nós precisamos mudar, nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. A conversão aos valores do reino de Deus caminham na contramão desse mundo. Mas é normal, não é assim que fala? Não tem nada a ver. Mas o que tem? Tem muita coisa que nos atrapalham. Mas por quê? Caminha na contramão. Nós temos que entender isso. Como servos do Senhor,
Precisamos entender que não somos iguais ao mundo. Estamos no mundo, mas não somos iguais. Não devemos aceitar tudo que é mídia, que a televisão ou as outras pessoas estão colocando e dizendo que não tem nada a ver e que tem que ser assim para que a igreja venha encher, né? Agora está assim, precisamos fazer da maneira que estão ensinando. Não, 1000 vezes não. Nosso Deus é santo, amados. E nós devemos ser santos como Ele é santo. Os valores do reino de Deus, a conversão aos valores do reino de Deus, é quando nos sentimos fracos e olhamos para Ele e vemos que somos fortes. Olha como é diferente. Quando nós sentimos fracos, nós derramamos na presença do Senhor e o Senhor nos levanta. Quando nós se convertemos aos valores, nós entendemos isso, que possamos passar por provações, possamos estar naquele dia pior da nossa vida, mas o Senhor nos fortalece, porque nós estamos buscando Deus, aquele que pode fazer todas as coisas, sabemos em quem nós estamos confiando. E quantos de nós já sentimos assim, fraquinhos, com vontade até mesmo de parar a caminhada, e o Senhor vai ali, nos renova, nos levanta, porque nós sabemos que esse Deus, Ele é vivo, está conosco em todos os momentos. Os valores do reino de Deus, o mais importante, como foi dito anteriormente, não é ser servido, mas é servir. Isso são os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus é quando o mais bem-aventurado é aquele que não é aquele que recebe, mas é aquele que dá. Olha só como muda. O mundo é diferente, né? O mundo só quer receber. Recebo. Mas quando você está dando, é porque Deus já está te abençoando. Quando você dá, é porque Deus está te dando condições para você abençoar, para você estar ali cheio. Então a bem-aventurança é isso. Os valores do reino de Deus é o contrário do que o mundo ensina. E Pedro estava ali, sem entender muito dos valores do reino. E diz assim, continuando no versículo 34. Eu orei por 32, desculpa. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vocês entenderam qual é essa conversão? Pedro era convertido, amados. Lá em João capítulo 1, no versículo 42, quem apresentou Jesus a Pedro foi André, o seu irmão. André conheceu Jesus, correu diante de Pedro, chamou Pedro, falou, vem, encontramos. E Jesus olha para Pedro e fala, daqui em diante, Simão, Simão, teu nome será Cefas, que quer dizer Pedro. Então Pedro já tinha tido um encontro com o Senhor. Pedro seguia Jesus, Pedro era um discípulo do Senhor. E Jesus, ele fala, Pedro, quando tu se converter aos valores do reino de Deus, fortaleça os seus irmãos. Quando você entender o que eu tenho para a sua vida, fortaleça os seus irmãos. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito sério. A responsabilidade que o Senhor Jesus nos dá quando nós entendemos aquilo que Ele tem para a nossa vida e como nós precisamos fortalecer uns aos outros em amor, mostrando para eles a palavra, mostrando para ele a vontade do Senhor, mostrando para ele qual é a direção daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Como Deus, como Jesus, Ele se preocupa nos mínimos detalhes. Ouvir uma palavra dura como essa, imagine, Jesus olhar para nós e falar, olha querido, quando você se converter, como eu falei anteriormente, né, quando a gente ouve isso da esposa, a gente já fica, mas eu sou crente, como assim? Oh, mas olha para dentro de si e fala,
quando a gente se converte nos valores do reino de Deus, nós começamos a falar um pouco mais moderado na nossa casa. A gente não grita mais com a nossa esposa. Ou vice-versa, a esposa não grita mais com o esposo. Quando nós começamos a entender a conversão no reino de Deus, a gente começa a procurar fazer a vontade e muitas das vezes não aceitar certas coisas que estão nos oferecendo. É mudança de dentro para fora, amados. Quando nós começamos a entender essa conversão do reino de Deus, não saem mais palavras torpes da nossa boca. O crente não xinga, tá, amados? O crente não xinga, o crente não mente. Quando a gente começa a entender essa conversão, a gente começa a se policiar e olhar as verdades da palavra de Deus e começa a falar: Senhor, me ajuda. Eu quero ser diferente, eu não quero ser igual. Essa conversão a qual o Senhor está falando aqui para Pedro é muito séria. Essa conversão, quando o Senhor fala aqui para Pedro, é algo assim que nós precisamos trazer para a nossa vida e praticá-la dia após dia. Viver com Jesus é uma vida de seriedade e santidade. E mesmo assim, Pedro não entendeu. Porque sabemos que no versículo 34, Jesus responde a Pedro, depois que Pedro fala: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Jesus olha para Pedro e fala: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Olha aí. Olha Pedro, amados. Aquele apóstolo na presença do Senhor, que outrora estava dizendo que iria fazer, que iria morrer. O Senhor Jesus olha para dentro dele, olha dentro dos olhos dele e fala: Pedro, tu vai me negar. Ele naquele momento, ele deve ter falado: eu? Jamais. Eu negar o Senhor? Eu estou contigo, mestre, todos os momentos. E ele estava com Jesus todos os momentos. Mas a humanidade de Pedro naquele momento, amados, ele não entendeu o que Jesus estava falando para ele. E sabemos da história, que quando Jesus é preso e passa por Pedro, no pátio, ele somente olha para Pedro, enquanto todos aqueles que estão no pátio olham para Pedro e começam a falar: você não é um deles? Pedro responde: eu? Eu não. Ué, mas você fala igual a eles, você se veste igual a eles, você anda como eles. Ele: eu não conheço. E na terceira vez, quando ele é indagado pelos aqueles homens que estavam ali, ele começa a se amaldiçoar a si próprio e diz que não conhece o Senhor. E antes mesmo de ele acabar de falar, o galo canta 3 vezes. E ele se lembra daquilo que Jesus falou e chora amargamente. Que nesta noite, amados, possamos entender e se arrepender como Pedro se arrependeu naquele momento. Pedro se arrepende e chora amargamente na presença de Deus, dizendo que ele não deveria ter feito aquilo, mas aquele olhar do Senhor Jesus para ele foi um olhar de perdão e de misericórdia, porque lá na frente, logo após que Jesus ressuscita e vai ter com os seus discípulos, ele senta à mesa com os seus discípulos, com os seus apóstolos, come e vai em direção de Pedro e pergunta: Pedro, vem cá, e quero ter uma conversa contigo agora em particular, eu e você. Pedro, tu me amas mais do que a estes? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Olha aí, Jesus, ele restaura a vida de Pedro naquele momento. Ele já tinha perdoado, mas ao mesmo tempo ele restaura não somente a vida, mas como a sua fé.
E Pedro, daquele dia em diante, nunca mais foi o Pedro de outrora. O Pedro daquele dia em diante, ele somente obedeceu ao Mestre, porque ele sentiu na pele o que é negar a Deus, o que é negar ao Senhor. E que nós possamos entender também e sentir na nossa pele, que nós não venhamos nunca dizer não ao Senhor, dizer que não conhecemos o Senhor, mas que possamos dar testemunho desse Deus sempre que formos olhados na rua, em qualquer lugar que nós estejamos, como um servo do Senhor. Porque o que nos afasta, muitas das vezes, da presença de Deus, é os nossos pecados. E às vezes a gente se envergonha de dizer que somos crentes, né? Não estamos somente ali, negando ao Senhor, mas viemos a saber que nosso Deus é misericordioso. E Ele é o Deus, é o Jesus que restaura vidas. É o Jesus que quer estar juntinho conosco em todos os dias e vai estar sempre disposto a perdoar, vai estar sempre disposto a estar junto e está sempre disposto a estar na mesa. É lindo isso, amados. É lindo saber que Jesus ele está à mesa conosco, independente daquilo que nós fazemos, mas que possamos entender que precisamos se arrepender daquilo que fazemos de errado na presença do Senhor, porque sem arrependimento não tem condições de o Senhor vir e restaurar a nossa vida. Então, que esta noite, como eu falei no começo da mensagem, a minha oração é que Jesus venha estar falando a cada coração através dessa mensagem e que possamos sair daqui mais crentes, mais na presença do Senhor, entendendo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E, porventura, se for o caso, de se tiver alguém nesta noite que ainda não fez essa escolha de andar ao lado do Senhor, que essa seja a noite de receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Só basta crer no coração que Ele é o Senhor e confessar com a boca e a tua salvação está garantida. Vida eterna com o Senhor, vida com Deus. E que Deus assim venha abençoar a amada igreja essa noite. E que possamos, em nome do Senhor Jesus, colocar em prática tudo aquilo que ouvimos essa noite e possamos andar segundo a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja e que aqueles que puder, vamos aplaudir ao Senhor pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. É o Deus que restaura e o Deus que está pronto para nos salvar. Faça como o ladrão, que não foi mais um ladrão, ele se arrependeu. Faça como Dimas, que assim era o nome dele. Ele, no momento oportuno, ele não perdeu a sua oportunidade. E vamos encontrar ele um dia lá no céu. E vamos poder perguntar, poxa, tu conseguiu na última hora, mas graças a Deus por isso. Amém? Que Deus abençoe a vocês mais uma vez. Eu quero falar mais um pouquinho e queria orar por vocês. Vamos orar em nome de Jesus. A igreja se colocar de pé. Amém? Faltam 5 minutos. 1 minuto de oração. Tem alguém essa noite aqui que deseja receber a Cristo como o Senhor e Salvador? Alguém que esteja nos visitando? Eu hoje não vi, tem alguém que o Senhor falou ao coração e deseja confessar? Se não tem, que Deus continue abençoando e venha dar mais oportunidade. Agora, aqueles que já são, como nós somos já do Senhor, se todos aqui somos do Senhor, que nossa oração essa noite é que nós possamos olhar para dentro de nós e começar a ver aonde é que estamos falhando, aonde que precisamos que o Senhor venha tocar na nossa vida e venha nos restaurar. Em nome de Jesus, amados, isso é muito sério, andarmos na presença do Senhor. Ser cristão é ter uma vida de santidade na presença de Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai,
Muito obrigado, Deus querido, nesta noite, porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai amado. Sabemos que o Senhor falou aos nossos corações, Pai querido. Então te pedimos, Deus amado, que o Senhor venha, Deus amado, completar a sua obra, Deus querido, em cada vida que se encontra aqui nesta noite, Deus amado. Tu conheces a cada coração, Tu sondas, Deus amado, Tu sabes o deitar, o levantar, Pai, Tu sabes, Pai amado, a vida de cada um que se encontra aqui esta noite, Deus amado. Mas sabemos também, Deus querido, que o Senhor é aquele que ouve, Deus amado, a oração dos Teus filhos, a súplica dos Teus filhos na Tua casa, Deus. Tu sabes a necessidade de cada um, Pai amado, e Tu sabes aonde o Senhor deve, Pai amado, tocar para poder restaurar as vidas, Deus amado. Então que nesta noite, Deus, o Senhor venha restaurar nossas vidas, Pai querido. Restaura para a glória do Teu santo nome, Pai. Que nós possamos estar cheios do Teu Santo Espírito, Deus querido. Que nós possamos estar aqui fortalecidos por Ti, Deus amado. E que possamos, Deus, em nome de Jesus, ser canal de bênção, Deus amado, para as vidas que não o conhecem ainda, Pai amado. Pai, use a cada um, Deus amado, com poder e com autoridade, Deus amado. Use cada vida aqui nesta noite, Deus amado, com a Tua presença, Pai, com a Tua palavra, Deus querido. Incomode-nos, Deus amado, para que nós não viemos a nos conformar, Deus querido, com tudo que tem acontecido neste mundo, tudo que tem acontecido, Pai amado, aí fora, Pai amado, das pessoas, mas que possamos, Deus querido, pregar em tempo e fora de tempo, Deus amado, e falar do Teu amor, falar que o Senhor é o Deus que restaura, que é o Deus que salva, que é o Deus que cura, que é o Deus que liberta, que é o Deus que faz milagre, Deus amado. Pai, em nome de Jesus, usa a Tua igreja, Deus querido, para a glória do Teu santo nome, Deus amado, e que somente o Senhor venha a ser engrandecido, e o Teu nome, Deus querido, venha a ser glorificado, Deus querido. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe os irmãos. Olha, amados, temos cantina essa noite, tá? Não esqueça, eu estou lembrando logo. Verdades inegociáveis, né, irmãos? A palavra de Deus, ela nos traz verdades que nós não podemos negociar nesse mundo aí fora. Ministério de Louvor, vamos cantar mais um louvor, e logo depois a gente fazer a oração para a gente ir embora. Para que nossas lares. Cantina, né, irmãos? Glória a Deus. Convido os irmãos, aqueles que puderem, se colocarem de pé, vamos estar louvando o Senhor.
Aleluia. É pelo fato dele ter ressuscitado que nós estamos aqui hoje. Amém, irmãos? Esse foi o dia que o Senhor nos permitiu adorá-lo, exaltar o nome dele. Esse dia não vai voltar de novo. Esse momento, essa palavra, ainda que o Fábio queira repetir, não vai voltar igual. Então, que você tenha retirado o máximo que você pôde essa noite. Que você tenha louvado o Senhor o máximo que você pôde agora em comunhão. Porque nós não sabemos quando vamos nos encontrar novamente. Amém? Então, vou estar orando. Depois que eu tiver orado, eu quero que você dê um abraço no teu irmão e diga a ele que foi bom estar com ele aqui nessa noite. Amém? Tem cantina. O Fábio está falando. Tem fricassê de frango, caldo verde, bolo de pote. Amém, irmãos? Domingo pela manhã, se o Senhor nos permitir, vamos estar aqui em gincana, tá bom? Cheia de novidade a gincana esse ano. Tudo diferente. Amém? Vamos estar orando. Depois que a gente terminar de orar, dá um abraço no seu irmão. E à noite temos? Glória a Deus! Batismo é festa. Amém? É dia de festa. E tem ceia, tem torta salgada. Vem, traga a sua família. E cada um dos irmãos que puder, traz um refrigerante, uma garrafinha de suco para nós estarmos confraternizando junto. Obrigada, irmã. Vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos o teu nome, Senhor, por essa noite. Por esse momento, ó Deus, o único Deus na nossa vida, Pai. Onde a tua palavra foi ministrada, onde nós te adoramos, exaltamos o teu nome, porque tu és santo, santo de eternidade, porque tu és Deus soberano sobre as nossas vidas. Pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui hoje juntos, ó Deus, louvando e engrandecendo o teu nome, ó Deus, em comunhão, Pai. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos, ó Pai, com nossos irmãos nessa noite. Te agradecemos pela oportunidade de ter orado pela vida da Alice nessa noite. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu. Nós te pedimos, Senhor, traga o nosso pastor em paz e segurança para casa, ó Deus. Traga, Senhor, todos os nossos irmãos que estão, ó Deus amado, viajando, que saíram, que eles possam vir estar em paz em casa, Senhor. Leva-nos também, Senhor, em paz para casa, guardados na beleza da tua santidade, Deus. Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado porque tu és Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Dá-nos, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, uma semana tranquila, guardada na beleza da sua santidade. Abre porta de emprego, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, para nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nossos filhos na escola, na faculdade. Guarda eles, aqueles que trabalham, guarda, Senhor. Leva e traz em segurança, ó Deus, que eles sejam boca tua na terra, que eles falem da tua palavra, que eles sejam usados como flecha que alcança o alvo, ó Deus, em nome de Jesus. Assim ser conosco, Senhor, no decorrer dessa semana, para a glória do teu nome, ó Deus. Essa oração que nós fazemos, agradecendo por tudo. Dá-nos, Senhor, em nome de Jesus, fome da tua palavra, Senhor, sede do seu Santo Espírito, porque necessitamos, ó Pai, ser incomodados por ti, ó Deus. Seja lá qual for o horário, Senhor, nos desperta para a leitura da tua palavra, Senhor, no nome santo de Jesus. Essa oração que nós fazemos, agradecendo por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Dá um abraço ao seu irmão.